que veio celebrar o Deus da nossa salvação. Amém. Tome sua Bíblia rapidamente, Atos capítulo 1. E vamos ler os últimos versículos do capítulo 1, lendo os primeiros versículos do capítulo 2, para que os irmãos entendam o que eu quero apresentar a vós nesta manhã sobre o diálogo do Pentecostes. Essa consciência relacional entre Deus e o homem no Pentecostes. Atos 1, e depois podem colocar ali o separador em Atos capítulo 10 também. Atos 1, lendo os últimos versículos do capítulo 1 e os primeiros do capítulo 2. Quem já achou Atos capítulo 1? Aleluia. Nós vamos ler textos soltos, porque se lêssemos o capítulo todo ficaria longo e ocuparia grande parte do nosso tempo. Atos capítulo 1 e Atos capítulo 10. Quem já achou? Quem pode dizer um amém abençoado? Uau. Pensam. Então, lendo os versículos 15 do capítulo 1, versículo 15, 16, diz assim: e naqueles dias, Atos 1, 15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto de quase 120 pessoas, disse: para os irmãos convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo de galardão, de iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entradas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcadema, campo de sangue. Porque o livro do Salmo diz, está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, varões, irmãos que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, e o deles faça conosco testemunha dessa ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha sobrenome Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração e de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério de apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras, conforme o Espírito os concedia aqui. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria, e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, e somos em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e que habitavam Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, África, partes da Líbia, África, junto a Cirene, África, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar
das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para o outro: o que quer isso dizer? E outros zombados diziam: estão cheios de monstros, estão bêbados, né? Vamos lá ler então o capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 40, já vai ficar claro na explicação. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificando que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão de todos os pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua santa, poderosa, inigualável, incomparável palavra. Queremos, Senhor, ouvi-la e queremos, Senhor, ser conectados no espírito do Pentecoste e que a tua graça, Senhor, possa nos levar a uma vida, Senhor, realmente marcante, com uma evidência viva da tua presença, onde os dons são dados para o enriquecimento, a edificação da tua igreja. Assim oramos, certo de que o Senhor é Deus e nos ouve no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento rapidamente. Deus o abençoe. Vou pedir a partir daqui alguma atenção dos irmãos. Antes de qualquer aplicação da minha parte, quero ser fiel à explicação. Hoje também é dia de ceia do Senhor, mas quero ser rápido em explicar em pouquíssimos minutos, são pouquíssimos minutos, a festividade do Pentecostes, para eu não incorrer ao erro de achar que todos os irmãos já sabem o que significa Pentecostes. E alguns de vocês que vieram, se calhar, de tradições católicas ou outras tradições evangélicas, acabam entrando para a igreja pentecostal e o clichê pentecostal ficou apenas marcado por, pensarmos logo, se é uma igreja pentecostal, deve ser essa igreja barulhenta, as igrejas que falam línguas, Mas nós não sabemos de veras o que significa pentecostal. E eu me nego, repito, várias vezes disse isso, me nego a dirigir uma igreja de pessoas ignorantes, ok? Eu gostaria muito que nossa igreja fosse uma igreja da palavra e que as pessoas da nossa igreja fossem da palavra. Muitas vezes, e não acontece poucas vezes, talvez já aconteceu com você, ainda não contou, há pessoas que viajam daqui de Luanda para uma província do nosso país a visitar apenas. Quando ele vai e se apresenta para uma igreja, alguns quando dizem assim, não, eu pertenço à igreja do pastor Sadraque, já houve pessoas que lhe deram púlpito por conta disso. Não, eu sou da igreja do pastor. Então vais pregar no dia X. Porque todo mundo que nos vê de longe pensa que todo mundo aqui prega bué. Todo mundo de Jesus conhece Bíblia. Inclusive os pregadores, que muitos vêm aqui, ficam com receio de pregar qualquer coisa, porque eles pensam logo que vocês vão analisar. Depois com esse vosso olhar aqui de analistas, todos bem duros, fica assim, aqui eu não posso falar à toa. Ok? Já pregadores várias vezes reclamaram, para ir pregar na Jesus eu tenho que me preparar bem, me preparar, porque aquele povo, mas eu no coração sei que não é verdade. Você vem só, grita, aí também tem uns que só aceitam já qualquer coisa. Só vem no domingo para dar amém, ele já prepara sem amém, mesmo lixo que você falar, eles vão glorificar, certo? Então eu me nego a dirigir uma igreja de pessoas ignorantes. Precisamos amar a palavra, precisamos conhecer a palavra, amém? Para não sermos enganados com a palavra, porque uma das maiores estratégias de Satanás
é enganar com a palavra os que da palavra também não se dedicam à palavra. Amém? Satanás engana com a palavra os da palavra que não se dedicam à palavra. Por isso, quando ele agarrou Jesus lá no deserto na tentação, primeiro ele lançou pão, comida, necessidades básicas. Manda que essa pedra se torne em pão. Aí, quando ele viu Jesus a vencer, citou texto. Lance daqui até o chão, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Já estava a usar a palavra para enganar a palavra com a palavra. Só que Jesus é a palavra. Disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados com a palavra. Diga para alguém, conheça a palavra para não ser enganado com a palavra. Conheça a palavra para não ser enganado com a palavra. Um dos maiores enganos de hoje é o engano feito com a Bíblia, né? O engano com a Bíblia. Não vou falar o engano da Bíblia, porque nela não há engano. Mas o engano com a Bíblia, porque alguns usam a Bíblia para enganar. Então, nós precisamos conhecer a palavra. E não carregar apenas clichês, pentecostal, mas eu não entendo de veras o que significa pentecostal. Pentecostalismo se torna uma tradição hoje. Antes de eu entrar, estou numa briga no meu espírito, se eu vou começar introduzindo o texto ou então a história, mas vamos ficar com o texto. Eu li 2 textos e eu queria cruzar esses 2 textos, porque ela coloca-nos diante de 2 circunstâncias, 2 acontecimentos em 2 lugares diferentes, com 2 povos diferentes, sobre a presença efusiva do Espírito Santo com a manifestação subsequente de línguas estranhas. Ok? 2 eventos diferentes da descida do Espírito Santo sobre pessoas. Em Atos capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo sobre sensivelmente 120 pessoas. Embora que a descida sobre essas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, provavelmente uma sala menor do que esta, um cenáculo, esta presença se tornou muito barulhenta, se expandiu sobre a cidade e as pessoas foram se reunindo para ver o que estava a acontecer. E milhares de pessoas aludiram àquele lugar porque eles identificaram que as 120 pessoas que falavam em línguas eram todos da Galileia. Falavam hebraico ou provavelmente também aramaico. E aramaico, digamos, arcaico, analfabeto dos galileus, daquela província que era marítima, que era comercial, de vendedores de peixe, numa terra miscigenada, de misturas de povo. É por isso eles chamavam a Galileia dos gentios, porque todos os barcos que vinham de terras gentílicas atracavam na Galileia e eles se misturavam ali, eles eram miscigenados. É dali que a Galileia era tão gentia. Se fôssemos comparar Galileia com um bairro nosso aqui, seria mais provavelmente o Ojaenda, certo? Onde você encontra libaneses, senegaleses, ali naquele meio, né, de mistura de pessoas. Ou qualquer bairro onde, como Mártires, por exemplo, né, miscigenado. É a banda dos negócios, dos business, né? É o lugar onde pessoas que vendiam ou produziam arte, como Jesus em carpintaria, madeira, ou Pedro que pescava, ou os cobradores de impostos gostavam de estar, menos os rabinos. Os rabinos, reza a história, que muitas vezes quando eram escalados para ir pregar para uma sinagoga na Galileia, fugiam. Porque os galileus são maltrapilhos, são todos analfabetos, estão mais preocupados com o negócio do que com outra coisa. É ali onde Jesus vai e se instala, depois de sair do Egito. Ele não volta para Belém, ele se instala em Nazaré, nas bandas da Galileia, e ele cresce naquele meio, né, miscigenado, misturado, de povos que vinham de todos os lugares. Então a Galileia era na verdade uma terra dos sem muita identidade. Era da mistura, os galileus eram maltrapilho, eram e não tão aceitos nos outros meios, ok? Onde havia pureza, como Jesus, por exemplo, falou de Natanael, aí está um judeu em quem não há dolo, né? Eram raros encontrar esses povos. Então, esta Galileia é onde Jesus cresce, se desenvolve, apresenta seu ministério, questionam
sua origem, né, divina e até mesmo sua família, sua profissão, é dentro deste meio. Quando nós vamos analisar estas verdades destes galileus que estão falando em línguas, a questão é, não são todos esses galileus que os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Até poderia levantar uma crítica, talvez é porque ele lida com vários povos que aprenderam, mas não tão bem para aprender língua, inclusive de povos que estavam muito distantes da Galileia, como os líbios, por exemplo, aqui em África, como o pessoal do Egito, que a fronteira não estava próxima da Galileia, não atracavam os cretenses naquele lugar, ok? Não usavam aquela beira marítima. Então eles agora, 120 homens e mulheres, estão a falar línguas estranhas a ele, mas muito claras para os povos que estavam presentes naquele lugar. E então as pessoas ficaram atônitas, admiradas, porque os ouviam falar dos mistérios de Deus na sua própria língua. Não podia ser ensaio. 120 pessoas falando centenas de línguas de vários dos povos dos que habitavam Jerusalém, ou estavam simplesmente visitando por conta das festividades do Pentecostes. Então isso trouxe uma grande admiração. E Pedro se levantou para fazer uma defesa, uma apologética, e ele pregou apologeticamente, anunciou a mensagem da cruz, e 3.000 almas aceitaram a Cristo naquele dia, negaram viver do seu jeito. Só para os irmãos entenderem como foi o movimento, como se juntaram nas circunvizinhanças do cenáculo, onde tinha só 120 pessoas barulhentas, pentecostais, e por conta disso, milhares de pessoas se reuniram e com uma voz audível Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Imagina, 3.000 almas numa só pregação. Então esse é o contexto da primeira história, né, da manifestação, da descida do Espírito Santo acompanhada de línguas estranhas. Antes de eu ir para o capítulo 10, o capítulo 10 responde algumas críticas feitas a nós. Por exemplo, vamos encontrar cessacionistas, principalmente dentro da classe dos reformados, dizer que essas línguas, essas glossolálias, elas eram entendíveis. E o Espírito Santo deu claramente para que ela fosse entendida pelas pessoas que estavam no local. Ou é como se propositadamente o Espírito Santo colocasse essa língua para ser perceptível a comunicação da pregação para os que estavam em Jerusalém. A primeira refutação a esse pensamento é que a Bíblia diz que os que estavam ali, de várias línguas de onde eles nasceram, habitavam Jerusalém. E se eles habitavam Jerusalém, é bem provável que eles conheciam a língua de Jerusalém. Eles viviam ali, eles já se comunicavam nas línguas de Jerusalém, que não precisavam de mais língua da sua terra, de onde eles vieram, e migraram para ouvirem a pregação. Se ainda fosse pregada em hebraico, porque Pedro depois prega em hebraico, se convertem. Então eles não precisariam das línguas estranhas para eles crerem no Evangelho, porque a pregação feita por Pedro não foi feita na língua dos egípcios, dos cretenses, dos líbios, foi feita em hebraico. Então aquele povo que creu, eles entendiam hebraico. Refutado o primeiro pensamento, certo? A outra questão levantada sobre isso é que o Espírito Santo deu esta língua para que a mensagem fosse passada. Logo, essas pessoas falaram apenas naquele local, para aquele momento e para aquelas circunstâncias. Baseado no primeiro pensamento, o que refuta a ideia de que estas línguas eram apenas dadas circunstancialmente para a pregação do Evangelho, precisam viajar no capítulo 10 de Atos para ver que na casa de Cornélio não tinha povo fora para crer na língua que eles estavam a falar lá dentro, certo? Eles foram cheios do Espírito, o mesmo Espírito de Atos 2 desceu na casa de Cornélio e eles foram cheios e começaram a falar em línguas. Aqui a Bíblia não diz se é língua dos egípcios, se é língua dos cretenses, é uma língua que não precisou de intérprete, mas é uma língua que trouxe efusão e admiração para Pedro e os demais judeus que estavam com ele lá. Então, pentecostais, fiquem à vontade para falar em línguas, não tenham medo de quem vem para dizer que as línguas precisam ser entendíveis, precisam ser explicadas. Fale, porque aquele que Deus entende, aquele que Deus percebe, e Paulo diz, orarei em línguas, mas também orarei em entendimento. Então, glórias a Deus, Pai me abençoa, glórias a Deus, Deus me usa, mas também recoceta, cremtoremahares, minha mente fica calada, mas o Espírito ora bem. Aleluias! Quando nós lemos Atos 2, precisamos ficar claro que em Atos 2 não temos apenas os que admiram o que estava acontecendo. Em Atos 2 temos os que zombam.
Então nós já começamos com zombaria. Então deixa falar. Estamos bêbados, mas estamos cheios do Espírito. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Estes estão bêbados. É acusação de há 2000 anos atrás. Deixa-nos na nossa bebedeira. Pelo menos não é na discoteca. Não caímos na pocilga. Não é na rua. É aqui na presença de Deus. Cheios do Espírito Santo. E amados, é que nossa tradição cuiabué, que até estão a imitar. Já se fala língua em meio reformado, já se fala entre os batistas, já se fala entre os metodistas, já tem uns irmãos na IECA escondidos a falar também língua, na EIA também estão a falar. O Espírito Santo quando desce, ele não escolhe lugar, ele não escolhe pessoas, ele não escolhe tradição, ele enche. Aleluia! Tem uma mamãe na IECA, na IESA, nessa hora, só estão a se segurar. Baixa assim, fala de baixo, recatabas. É o Espírito Santo de Deus. Não há limite para a sua glória. Aleluia, 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 aleluia. Se recuássemos atrás, algumas tradições não podiam falar. Mas quando o Espírito desce, não há como segurar. Amém? Então nós temos aqui em Atos 2, o Espírito Santo desce e as línguas são percebidas por povos, mas em Atos 10 nós temos o Espírito Santo descendo e a língua não precisa ser percebida por ninguém. Então a língua estranha tem esse caminho. Ela pode ser para ser entendida, quer seja naturalmente, quer seja pelo dom da interpretação, ou então para ser simplesmente falada. Aleluia? Para ser simplesmente falada como na casa de Cornélio. Ela não termina com tradução, não tem intérprete. É só mesmo, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, temos aqui dois ambientes diferentes. Em Atos capítulo 2, nós temos uma igreja que está a começar. O Pentecoste, a festa do Pentecoste também é chamada do nascimento da igreja. Alguém diga o nascimento da igreja. É como se a igreja não tivesse nascido na cruz, nem na sepultura, mas no cenáculo. A igreja começa aí. A reunião dos membros, a compressão, a descida, porque o próprio Jesus diz assim, não saiam de Jerusalém até. É como se Deus está dizendo, enquanto a cruz começa o embrião, o cenáculo, cresce o bebê, no Pentecoste se dá parto à criança. É no Pentecoste que nasce e vem para fora, vem para a luz. E as pessoas percebem que começou um movimento novo. Começou um avivamento na terra. Aleluia! Característica do capítulo 2. No capítulo 2, a igreja, reunidos os apóstolos, perceberam a ausência de um ator do grupo. Jesus Cristo selecionou 12 para serem apóstolos, 12 homens. Só que um pecou, um se desviou, um afastou-se. E o que acontece é o quê? Jesus parte para a glória. Agora só tem 11 apóstolos. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Jesus Cristo morre, e isso é Páscoa, na Páscoa. Ressuscita ao terceiro dia, fica com o discípulo 40 dias, depois da ressurreição, entrando e saindo, comendo com eles, e do Monte Carmelo, Jesus ascende aos céus. Jesus é assunto aos céus. Assenta-se à destra do Pai, mas deixa a recomendação, não saiam da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então eles estão em Jerusalém, dentro de uma sala, em oração, reunidos os apóstolos com as mulheres. Estavam em oração. E no meio da oração, certamente eles paravam para meditação, para conversa. Pedro levantou e disse assim, olha, irmãos, já que nós não podemos nos movimentar, precisamos ocupar o lugar que ficou vazio. Judas, um dos que foram escolhidos conosco, traiu. Temos que ocupar o lugar dele. E eles reuniram e levantaram 2 homens, 2 candidatos. Esses 2 candidatos tinham as características de todos os apóstolos. Quais? A única que lhes faltava é terem sido escolhidos por Jesus.
Mas eles carregavam a mesma característica porque saíram com Jesus do Jordão até o Carmelo, até o monte. Viram tudo que todos viram. Então trouxeram esses 2 homens e eles oraram aos seus, pedindo para que o Senhor escolhesse quem deveria ser. Lançando sorte, escolheram um homem que ocupou o lugar de Judas. Agora são 12. E depois de ocupar o lugar 12, a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, sem esperar. Eles não sabiam o momento que ia acontecer. Mas o que acontece com o Pentecoste é, no capítulo 2, nós temos uma igreja, primeiro, que obedece, porque Jesus disse, fiquem, ora, porque eles oram, meditam, porque eles meditam, e corrigem o que está errado. Corrigem o que está em falta. Reparam o altar que está descompleto. Quem se lembra do altar que Elias levantou? Diante dos profetas de Baal. Tinha quantas pedras? 12 pedras. Israel tinha quantas tribos? 12 tribos. Jesus tinha quantos discípulos? Então esse 12 não pode ser aleatório. Existe uma expressão de Deus. O 12 na Bíblia também pode ser o número de governo. O número da administração de Deus, certo? É número de governo. Então quando Pedro identifica a falta de um, está dizendo que o governo está desgovernado. Precisamos completar o altar. Quando Elias construiu o altar, sobre o qual derrubou os profetas de Baal, ele manda trazer 12 pedras. E quando manda despejar água, manda despejar 12 baldes. E agora Pedro identifica que o nosso altar só tem 11 pedras. Não pode ser 11 pedras quando Jesus estabeleceu 12. Então vamos reparar o altar antes do Pentecoste descer. Eu queria dizer nesta manhã, você quer falar em línguas, quer ser cheio do Espírito, quer receber dom, repara o altar da tua vida. Repara o que está em falta, arranca o que está a mais, acrescente o que está em falta. Falta avivamento porque falta reparações. Falta avivamento porque falta arrependimento. Falta avivamento porque falta santidade. Falta avivamento porque falta alinhamento. Falta direção. Falta conserto. Os dias mais gloriosos que já vivemos são os dias de arrependimento. Às vezes nos arrependemos de pecado que ainda não cometemos. Só tentamos imaginar, Senhor, misericórdia, tem pena de mim. Eu estava quase a pensar em algo errado, mas me perdoa, Senhor. Eram dias gloriosos. Era um dia que o sol tinha outra cor. O quarto nos dava prazer de ficar de joelho falando com Deus. Mas esse tempo ainda não passou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vamos viver no saudosismo. O que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. Ele só precisa de uma igreja que identifica a pedra que falta para reparar o altar. Alguém quer reparar? Alguém quer reparar? Eu quero a glória de Deus na minha vida, mas há coisas que têm que sair. Há coisas que têm que voltar. Antes do fogo descer dos céus, precisamos reparar o altar. Antes do fogo descer dos céus, precisamos reparar o nosso coração, reparar os nossos pensamentos, reparar os nossos sentimentos, reparar as nossas ações. Será que tem alguém que hoje quer reparar sua vida? Aleluias! Um dos grupos de jovens que eu dirigi, quando ainda era menino, e hoje são todos pastores, são jovens que vieram ter comigo e disseram, Sadraque, jovem Sadraque, nós temos visto o que Deus faz contigo, que Deus tem te usado, precisamos orar contigo, precisamos aprender contigo. Eu estava num jejum cheio de fome, e quando tenho fome fico cínico, só estou a eles olhar assim, vocês querem orar comigo? Sim, nós queremos orar contigo. Olhei, você, Ribeiro, tem namorada? Tenho. Você, Titi, tem namorada? Também tenho. E você, tem namorada? Eu não tenho. Por isso, eu como estou liderando, ninguém pode ter namorada se eu não tenho. Se querem orar comigo, saiam e vão acabar os namoros e voltem. Eles saíram, foram acabar os namoros, voltaram. Não, já terminei com ela hoje mesmo. Também terminei com ela. E todos terminaram, então ajoelhem. Eu fico de joelho 5 horas, ninguém levanta se eu não levantar. E joelhei e começamos a orar. Eu estou a ver ele está a descansar, joelho, eu estou a olhar, volta. Quer levantar, volta. Se não voltar, sai. E eles foram. Graças a Deus, dos que terminaram o namoro, todos, ninguém voltou, a não ser o Titito com a Ju e o Ribeiro com a Mima, hoje são casados.
e marido é pastor e a mulher é diaconisa. Os outros já não voltaram mais, glórias a Deus por isso também. Existem separações que é para o bem. Então, amados, há necessidade de sermos radicais se queremos ver a glória de Deus. Não pode haver avivamento sem radicalidade. Você não pode querer a glória de Deus se você não deixou nada. Aquele Pedro que pregou, deixou barcos, irmãos, deixou pesca, deixou peixe, deixou rede. Você não pode querer glória do céu se você não abandonou as coisas da terra. Antes de experimentarmos o avivamento, reparação do altar. Mas eu quero pegar uma coisa, porque eu quero explicar um pouco sobre Pentecostes. Aí, amados, primeiro, preste atenção comigo. No cenáculo, no capítulo 2, a visão do diálogo é de oração. É a igreja que fala com Deus. Enquanto a igreja está reunida falando com Deus, reparando suas vidas, reparando aquele meio, o Espírito Santo de repente desce. Mas o capítulo 10 é diferente. No capítulo 10, é Cornélio, que tinha uma vida reparada, era gentil, não era judeu, não era galileu, orava a Deus, não tinha expectativa nenhuma sobre o Espírito Santo, nem nunca ouviu falar do Espírito Santo. Ele só era um homem que orava e dava esmola, orava e ajudava os pobres, porque ele era um homem de boa condição financeira. E a Bíblia diz que um dia ele estava a orar, lhe apareceu um anjo e lhe disse: Cornélio, vai na rua chamada X, porta número X, bate a porta, vão encontrar um homem chamado X. Isso é que é localização. Não é essas brincadeiras de hoje. Isso é que é localizar. Localizar é encontrar direção. É por isso que quando você abre o teu YouTube ou teu WhatsApp, você pede, me manda localização. Localização é isso. Ah, papai, me localiza. Não, te localiza. Você já está aqui, já te localizamos. Então, localizar é quem está longe. Isso é que é localizar. O anjo localizou Pedro, deu o local, número da porta, e os homens de Cornélio, porque ele era rico, rico não anda à toa, manda. Ele mandou os homens dele chamar Pedro. Chegaram lá na porta, bateram a porta e acontece o quê? Que Pedro também já estava na oração. Homens da oração estão conectados, né? Pedro está em oração e na oração também Deus está a falar com ele por enigma. Ele vê um lençol descer do céu e estava lá muitos animais impuros. Porco, peixe-espada. E lhe falaram assim: levanta, mata e come. Ele levantou e disse: oh, levantar, matar e comer. Eu não como animal impuro desde a minha infância. Disse: não chama de impuro o que Deus purificou. Depois a visão desaparece e ele ouve a baterem a porta. Quando ele vai abrir a porta, boa de impuros na porta dele. Impuros a dizer: olha, nosso chefe impuro nos mandou vir te buscar. Ele, quando vem impuro a chamarem, ele diz: ah, agora entendi a visão. Matar e comer é para ir com eles. Porque se Pedro não tivesse visto aquilo na visão, ele não aceitaria. Perguntaria: vocês são de onde? Ah, não, não ando com impuros. Mas desde o momento que ele viu a visão, e diz: não chama de impuro que Deus purificou, aceitou e com ele disse: moço, me esperam só. Foi se preparar, chamou o grupo dele e disse assim: manos, nós vamos ir com eles. Mas por quê, Pedro? Porque eu tive uma visão assim, e Deus está me dizendo para não chamar de impuro o que ele já purificou. Vamos só lá. E a Bíblia diz que eles foram. Chegando à casa de Cornélio, ele ouviu o testemunho de Cornélio e decidiu pregar. Pregou o quê? Pregou o nascimento de Cristo, pregou a vida de Cristo, pregou a morte de Cristo, pregou a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz: enquanto ele pregava, de repente desceu o Espírito sobre todos que estavam em casa e começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Então temos dois eventos. O batismo pode acontecer na oração ou na pregação. E na oração eu falo com Deus, na pregação Deus fala comigo. Então quero dizer que o Pentecoste está conectado à palavra e à oração. Se eu considerar que quando eu falo com Deus,
Deus fala comigo. Ou quando Deus fala comigo, eu falo com Deus. Nós estamos numa conversa. Então o Pentecoste é uma manifestação do nosso diálogo com Deus. É quando Deus dialoga comigo, quando eu dialogo com Deus, ou quando nós dialogamos, melhor assim, é que o Pentecoste acontece. Na pregação ou na oração. Diga, na pregação ou na oração. O Espírito Santo descerá. Na pregação ou na oração. O Espírito Santo descerá. Você pode receber o Espírito Santo enquanto eu falo. Ou então você pode receber o Espírito Santo enquanto você fala. Na pregação ou na oração, o Espírito Santo desce. Amados, não pode haver espírito real da pregação falsa. Por isso, qualquer movimento espiritual que acontece onde a pregação do Evangelho não é anunciada, pode ter certeza que são demônios se passando do Espírito de Deus. O Espírito Santo só confirma a pregação bíblica. O Espírito Santo só confirma a pregação de Jesus. Jesus disse, quando vier aquele Espírito, ele não falará nada do que é seu. Ele receberá de mim e vos entregará. Ainda disse, quando vier aquele Espírito, vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado. Mas sabe o que acontece em alguns lugares? Ele diz assim, no Antigo Testamento, nós vivíamos a era do Pai. Depois veio a era do Filho. Ou seja, o tempo do Espírito. O Espírito Santo não tem o tempo do Espírito é o tempo de Jesus. O Espírito Santo não veio para falar nada do que é dele. O Espírito Santo não inventa, não tem revelação dele. A revelação é do Filho. A revelação é da cruz. A revelação é de Cristo. Por isso, sola Christus, sola fide, sola gracia. Aleluia! E sola deu glória. É sobre Jesus, é sobre a fé, é sobre a graça. Qualquer outro evangelho que é pregado tem de ser rejeitado. Paulo disse, se um outro homem vos ensinar outra coisa, ou até mesmo anjo, ou mesmo nós, neguem, tornem como anátema, inválido. Hoje agora há pessoas que têm nova revelação. Muito mais das linhas dos cacós e outros. Eles dizem, hoje entramos para uma era de uma nova revelação. Alguém tentando me contactar, contactou minha esposa e disse, olha, o que Jesus ensinou não é mentira, mas é incompleto. Existe uma nova revelação de Deus para esse tempo. E esses jovens estão na Assembleia de Deus a ensinar isso para muita gente. E eles entram para os quartos de oração, ou vão para as montanhas, ou vão orar no mar, e começam a ter experiências estranhas com qualquer espírito que não é de Deus. E se faz passar por espírito de Deus. E há muita gente que está ficando endemoniada. E está pensando que está cheia da glória de Deus. Amados, eu não preciso de experiência dos últimos dias. Eu quero as experiências de todos os dias. Eu quero as experiências de Deus na minha vida. Eu quero a mesma experiência que tinha Pedro, que tinha Paulo, que tinha João, que tinha a igreja, que tiveram todos os apóstolos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eterna. Aleluias! Alguém quer essas experiências em sua glória? Quer a experiência da sua glória? Amado, não queira nada mais, a não ser aquilo que Ele já nos deu. Agora toma posse disso em tua vida. O que vai acontecer a única coisa nova que vai acontecer é que o mesmo poder vai fazer coisas novas no ambiente que você está a operar. De outro modo, nada, não temos coisas novas. Pastor, e não tem mistérios novos? Não tem. Ainda é a mesma oração. Não tem outros ritos. Ah não, chá, azeite, gimpepe. Tem que esfregar, não esfrega nada. Dobra o joelho e fale com Deus. Ore aos céus. Aleluia, aleluia. Recebi uma mensagem que me trouxe náuseas. Graças a Deus que eu estava no jejum, senão eu vomitava. De uma jovem menina que estava a me dizer que ela entrou virgem, pura, para o ambiente dos jovens profetas. Começou a lhes dizer sobre ir para o cemitério. Foram fazer rituais no 14. E ela se envolveu com esse menino profeta. Tiveram a gravidez. Disse, deixa chegar 3 meses. Quando foram fazer terceira gêmea, agora é o momento de tirar. Porque esse sangue
carrega algo que vai abrir portais na aliança. Ele já, amado, tudo lixo, porcaria, venenos para a alma. Esta menina hoje está abandonada, provavelmente com problema dentro do aparelho reprodutor, porque ela sente dores estranhas, porque entrou para movimento, para revelações novas. Amados, por favor, eu não quero revelações novas nessa igreja. Eu quero as revelações que renovam, as revelações das Escrituras, que trazem vidas na alma de quem crê. Aleluias! Apenas ore, ore. Tinha um pregador e teólogo pentecostal muito famoso na história, chamado de Charles Finney. Charles Finney, ele era cheio de espírito, muito cheio de espírito. Certa vez, ele estava a pregar dentro de um comboio. Você sabe que as linhas férreas, comboios se cruzam, né? Tem duas linhas, um comboio está a vir, outro está a ir. Ele estava a pregar nesse comboio. A história reza que enquanto ele pregava, o comboio que passava de lado cruzou com o dele onde ele estava, todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em língua. Aquele comboio onde ele não estava, ele estava pregando nesse comboio, mas o comboio que cruzou, todos foram cheios. Outra vez ele estava passando numa rua e parou à frente de uma loja de tecelagem. As meninas estavam a cozer roupa. Ele parou e olhou para o vidro, a moça olhava para o vidro, começaram a tremer. Começaram a falar em língua, foram chamar o dono da loja fechou e disse: vamos ouvir pregação. Porque a presença do Espírito Santo tem que nos levar à palavra. Assim como a palavra nos leva ao Espírito, o Espírito tem que nos levar à palavra. Amados, é glória de Deus. Charles Finney está longe, deixa eu contar minha experiência então. Estou indo pregar no Kazenga, Betânia, num quintal, lá onde tinha Betânia. E enquanto eu prego aqui, no quintal ao lado, as pessoas estão a cair. Então a chamar a igreja: olha, aqui então o que está acontecendo nesse quintal, aqueles vizinhos também caíram. Estão a cair pessoas ali. No quintal à esquerda também estão a cair. Nos 3 quintais. Agora o culto desse quintal tem que continuar. Estão a levar o pastor nesse quintal. Você também em nome de Jesus. Receba. Você também em nome de Jesus. Receba. A tia, a avó, os moços, as moças. Só que eu cheguei num quintal. No segundo quintal à nossa esquerda. Eu encontrei pessoas no chão. Mas tinha alguém, depois de orar, levantaram. Tinha alguém que não está a levantar. Eu perguntei para ele: você não levanta por quê? Disse: não, porque eu não caí, eu já estou caído, já estou aqui deitado há muitos anos. Eu já ando há 3 anos nessa cama que não levanto. Então o que caíram são eles. Disse: então você vai ter diferente, você levanta. E você me acompanha para fora. É o Espírito Santo de Deus descendo para nos dar experiências extraordinárias em nossa vida. O Espírito Santo está entre nós. Basta crermos. Aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo. Isto é Pentecostes. Amados, às vezes nós estamos a lutar com nossas forças, com coisas que bastava a presença do Espírito para nós mudar. Ah, não, eu mesmo estou a lutar muito para deixar de me masturbar. Estou a lutar muito para deixar de fornicar. Amado, não luta muito. Receba o Espírito. Com tua força vais perder. Mas se o Espírito te agarrar, se Ele te abraçar, se o Espírito te beijar, o beijo do Espírito é maior e melhor do que do teu namorado. Aleluia. Ele não transmite saliva, transmite poder. Não deixa marca de batom, deixa marca da graça. Receba o Espírito Santo de Deus em sua vida. Aleluias. Alguém deseja o Espírito Santo em sua vida? Estás a lutar à toa. Estás a lutar com um erro, com um pecado. Estás a lutar com a fofoca. É porque a tua boca é esquadra mesmo. Se você deixar a tua boca cheia da glória, falando línguas do alto, aleluia, as palavras que ia gastar falar da vida dos outros, ias falar mesmo só da presença dele. Ei, glórias a Deus. Não tenho prazer em nada mais do que ficar em sua presença. Aleluia. Aqueles que um dia já estiveram, voltam esta manhã. Aqueles que não estiveram, entrem nesta manhã para o átrio da presença de Deus. Aleluia.
Alguém precisa nessa manhã desejar a glória dEle, desejar a presença dEle. Se o Espírito vier a ti, Ele te levará a palavra. Teu desejo pela palavra será grande. Amados, olha, sintomas de quem não está cheio do Espírito. Você passa mais horas no TikTok do que na Bíblia, é um sintoma claro de que você não está cheio do Espírito. Você passa mais tempo no Facebook do que louvar, você tem um sintoma grave de que você não está cheio do Espírito. Porque quando o Espírito está dentro de você, ele te leva para a meditação, ele te leva para a revelação, ele te leva para a palavra, ele te leva para a oração. Você está mesmo assistindo jogo, mas de repente te deu vontade, estou indo no quarto, recataca. Também não estás entendendo se estás a orar, que vem um nome na tua cabeça, também você não lhe conhece, tá? Abençoa só o Minguito, também você não sabe ser quem é o Minguito. É o Espírito Santo te levando para a oração. Aleluia, você precisa receber o Espírito nesta manhã. Aleluia! Amado, eu não preciso fazer toda a reunião para reunir as fofoqueiras da igreja. Minha questão é só: recebo o Espírito. Recebo a glória de Deus. Ah, não, vamos reunir. O irmão fulano, você tem tempo demais. Tem tempo demais. Eu não... Está aqui, nós estamos há 9 anos. Eu não gosto muito de reunião. Pois há momento, pastor, não. Eu acho que você tem tempo demais para discutir boa de coisa, tipo, são os mais velhos, ingueta. Orem! Deixa queimar na oração, deixa ferver na oração. Oh, aleluia! Você entra na oração parecido contigo e sai parecido com Jesus. Você entra boqueiro de Malange, feiticeiro do Nambua, bruxo do Maquera, mas sai santo do céu, cheio de glória, andando sobre as nuvens. Ei! Você perdoa, pede perdão fácil. Não te dói coração. Vai pagar dívida que já pagaste há muito tempo, que esqueceste que já pagaste. Estás em paz. É a glória de Deus controlando tua alma. Por isso, em vez de eu te dar bom conselho, meu conselho nesta manhã é: seja cheio do Espírito Santo. Tenha prazer na glória dele. Amados, Pentecostes, vamos orar. Ela é, na verdade, uma festa judaica. E ela chamava lá no Antigo Testamento de Shavuot ou Shuvot. Ok? É a festa que tem vários nomes. Até chegar a ser chamada festa do Pentecoste, ela é chamada festa da colheita, festa da cega, ou Hag Aksair. Essa festa era para tratar da colheita do trigo e da cevada. Ela começava na colheita da cevada, um tempo após a Páscoa, e durava 50 dias, terminando com a colheita do trigo. É por isso ela era chamada também festa das colheitas. Ela também foi chamada de festa das semanas, porque ela durava 7 semanas, 49 dias, e no dia 50, ok? Bateu. Por isso a palavra Pentecoste, vou chegar no grego, significa 50, né? 50, ok? Então a razão desse nome das festas da semana é porque ela tinha 49 dias, ou 7 semanas, contando a partir da Páscoa. Ela também era chamada festa das primícias, porque se ofertava pelo menos 3 primícias, ok? Ela se colhia as primícias e que se dava na Páscoa, davam as primícias dos animais, ok? As primícias dos animais. Na colheita das semanas, nas festas da semana, davam as colheitas, as primícias dos graus, e na festa dos tabernáculos davam as primícias das frutas, dos frutos e dos legumes, né? Para quem não vem na quinta-feira, não sabe nada disso que eu estou a falar. Estou a falar rápido, não vou te explicar mais do que isso, ok? Para começar a vir nos cultos de quinta-feira, onde gastamos tempo a ensinar, ok? Então, na Páscoa, a primícia, os primeiros frutos, é como Abel deu, a primícia dos animais. Na Páscoa, a primícia dos graus. No tabernáculo, a primícia dos frutos e dos legumes, certo? Dali que ele é chamado também festa das primícias, porque ela era central entre a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos, ok? Que ocorriam dentro desse mesmo ambiente, ok? Então, na festa dos tabernáculos, nós depois estudamos lá que se levantava as luzes, as pessoas saíam para viver em cabanas, ok? E agora, a questão é que
no século 3, ok? Antes de Cristo, nós temos a questão da Septuaginta. Quem já ouviu falar sobre Septuaginta? Quem já? Ok? A tradição grega. Nós temos a festa dos Pentecostes. A razão desse nome data desse tempo, por causa da palavra grega. Ou ela deixou de ter o nome de Shavuot, porque a Roma passou a dominar. E a língua que começou a imperar é a língua grega, ok? Porque eles tinham hegemonia como o inglês hoje. Se você tiver que escolher uma língua para aprender, aprenda inglês, certo? Porque ela tem hegemonia, dólar é deles, eles comandam a economia mundial. Então é melhor você meter tudo em inglês, que é melhor, certo? Nem português. Assim, com português você não entra, sofre mesmo, ok? Tem o nosso ministro que foi, perguntou se pode falar em português, eles falaram não. Se não for em inglês, pelo menos francês. Disse, tá bem, yes, I will try. Viu fumo, porque não sabe inglês. Então o grego passou a dominar, a língua grega passou a dominar, inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a tradição grega, Septuaginta, que interpreta ou traduz ou translitera para o grego, troca o nome Shavuot para o porque significa 50 dias, ok? Então entendemos rapidamente que essa festividade que carrega cerimonialidade e chega ao cristianismo, ok? Como o cumprimento dos 50 dias, porque Jesus morre na Páscoa, fica 40 dias e depois, 10 dias depois, o Espírito Santo desce. Ou, o dia não passou a se chamar Pentecoste porque o Espírito Santo desceu. Não, o Espírito Santo escolheu o dia de Pentecoste para descer, certo? Era o dia que já estava marcado para se chamar Pentecoste, onde as pessoas levariam as primícias dos graus. É que o Espírito Santo desceu para dizer que agora eu estou a fazer uma colheita nova, não mais na carne, mas a colheita no Espírito. Essa festividade, poderia um judeu dizer, vocês mudaram a festa, não era assim, não. Também eles mudaram, porque a primeira festa do Pentecoste não aconteceu em Jerusalém, não aconteceu em Jerusalém. A primeira festa do Pentecoste aconteceu no deserto. No dia em que Deus deu as leis, se cumpria pelo menos 50 dias. A tradição diz que desde a saída do Egito, quando eles meteram sangue na porta, até ao dia em que Deus deu a lei, se cumpriu o dia do levou 50 dias. Quer dizer que a primeira festa do Pentecostes, o primeiro Shavuot, aconteceu no deserto e nem aconteceu em Jerusalém. E deixa colocar da seguinte maneira: enquanto a festa da Páscoa ela é muito mais familiar e caseira, a festa do Pentecostes é muito mais agrícola. Ela acontece no campo, ok? Só que com o tempo, essa festa do campo passou a ir para o templo em Jerusalém, quando Salomão inaugurou o templo. Então a festa evoluiu. Ela estava no deserto, foi para os campos, entrou no templo e agora está na igreja. Esta igreja que é viva, que é eficaz, que é poderosa. E o cenáculo não pode ser o único ambiente do Pentecoste. Porque se eu encerrar o Pentecoste no cenáculo, eu tenho que questionar o que aconteceu na casa de Cornélio. Quer dizer que pode haver Pentecostes em casa. Por isso eu quero orar para que o Espírito Santo batize aqui na igreja. E quem não falar aqui, quando chegar em casa, vai falar mesmo sozinho. Mesmo a tomar banho. Nós temos uma nossa irmã Marisa Grande, nosso grupo de oração tinha duas, a Marisa pequena e a Marisa Grande. Só que a Marisa pequena era grande e a Marisa Grande era pequena, de corpo, certo? É interessante, né? A Marisa Grande era mais velha, a Marisa pequena era menor, só que de idade. Só que a Marisa Grande, aí quer falar com a Marisa? Qual Marisa? A Grande. Marisa Grande ou a Marisa Grande? Não, a Marisa Grande. É interessante, né? Porque a Marisa Grande não era grande, era pequenina assim. Então era a Marisa Grande só porque ela é mais velha, certo? Então a Marisa Grande, a que não era grande, mas a Marisa Grande, era a que não falava em línguas. A Marisa pequena se converteu, foi cheia do Espírito. Marisa Grande, que recebeu todo mundo, não falava. Nós já lhe metemos numa roda, em nome de Jesus, Senhor, batiza Marisa. Nada. Culto, nada. Só que só vieram agora, estão a falar em língua. Marisa, nada. Só que um dia, a Marisa Grande, que não é grande, foi à Praça dos Kwanzaa para comprar comida do jantar. Quando ela pediu a tia para meter 2 quilos de fuba, começou a falar em línguas. Ela agora não está conseguindo pedir nada na língua em português. Qualquer coisa que ela pede, fuba em línguas. Está aí tentar comprar óleo em línguas. E as pessoas que entendiam dizem que ela estava a falar Swahili com Lingala. Não é aquele burlador que foi no Fly, é mesmo. E as tias que entendem estão a falar, mas você é do Congo? Não, não é. Essa aqui
É do Kwanzaa Sul. Mas do Kwanzaa Sul aprendeu onde essa língua? O Espírito Santo tomou-a e começou a falar em línguas tremendas. E hoje, nessa manhã, antes de eu devolver o micro à direção, o Espírito Santo deseja batizar alguém neste dia. Ser cheio do Espírito, porque a experiência pentecostal é a experiência do diálogo, de um Deus que fala comigo e eu falo com Deus, e é nesse ambiente que entram línguas que Babel não falou, as pessoas não conseguem interpretar, minha mente talvez fica sem entendimento, mas meu espírito ora bem. Amados, eu quando digo às pessoas que chegava a orar 24 horas sem parar, já cheguei a orar por tempos, por anos, 7 horas por dia. As pessoas perguntam, mas como? A palavra não acaba. Disse, o problema é que o dicionário que acaba é só nosso. Em português, na língua de chá, o dicionário não acaba. Então você fala só. Aleluia. Ah, mas pastor, às vezes a pessoa só fala xerabá, xerabá, xerabá. Só aquele xerabá primeiro, não é o mesmo do xerabá segundo, também não é o mesmo do xerabá terceiro. É que está mesmo a conversar só com xerabá. Você não tem ideia do que está acontecendo no Espírito. Você não tem ideia. Essa língua é complexa. Essa gramática é fora de série. Então não julga a irmã que só está no xerabá, porque xerabá já falou da mãe, do pai, da igreja, do país, já pediu do presidente, já... Aleluia! Você não sabe o que está acontecendo no mundo do Espírito. Aleluia! Aleluia! Na mente do Espírito as coisas não são como nós. É de chinês. Olhe para a letra do chinês, parece só pau a desenhar casa, mas onde vai? Eu já tentei estudar latim, desviei-me da aula. Porque no latim, aquela língua é matemática. Não sei como é que conversavam em latim. Porque uma mesma coisa pode significar várias coisas. Tem lá o neutro, o ativo, o passivo. Uma mesma coisa. Ainda bem que a língua se desenvolveu, porque era muito difícil. Quer estudar ou falar latim? Muito difícil. Então a língua foi amadurecendo. À medida que a nossa língua amadurecia, a nossa mente também ficava criança. Porque facilitou. Facilitamos comunicação. O português foi se desenvolvendo. Porque haviam coisas que uma só coisa podia ficar várias. E para você entender se essa coisa é o quê, era dentro do contexto da conversa. De outro modo, você não tinha entendimento. Não tinha clareza. Então, amados, se a nossa própria língua ainda estamos a estudar, não questiona do Espírito. Se a nossa ainda estamos a se debater, está a tirar 0 em português. Não vem aqui perguntar coisas que você não vai entender. Então, o que eu não entendo, falo só. Já falo língua há muitos anos, mas falo só. Entender, nunca me esforcei para entender. Só me deram para falar, não me deram para entender. E quando o Espírito Santo der dom da interpretação, o irmão também que interpreta, só interpreta aquela parte da língua que deixaram interpretar. Porque depois que passa, também não entende mais. Isso é maravilhoso. Para que a glória não seja minha, seja dele, seja daquele que deu. Aleluias! Alguém quer ser cheio do Espírito? Alguém quer ser cheio da efusão do Espírito? Estavam todos assentados no mesmo lugar. A presença de Deus está aqui. Enquanto você me ouve, faça reparações na tua alma. Se você tem cometido erros que estão a lhe afastar de Deus, da glória de Deus, aí mesmo você está sentado, diga: Senhor, corrija-me. Hoje eu tomo a decisão de deixar para trás a minha falta, a minha falha, e te entrego minha vida. Hoje eu saio daqui convicto da verdade, da justiça, do juízo. Eu estou aqui para ser cheio da tua glória. Anseio por tua efusão na minha alma. La prospernaris, na soclisem nahas. Rianam no sequiam no tim no orbis paterion mobiataos. Kendianeto, anam no okiam ne suria pateri no ebaba sei. Le canderiso le pristam nahares. Aleluia! Deus não está a te pedir religiosidade, não. Ele não quer que você tenha uma falsa santidade, não. Esse espírito não desceu sobre fariseus que se cobriam com batas longas, faziam orações na rua. Tudo hipocrisia.
Jesus não quer uma falsa santa, sepulcro caiado, que por fora é tudo branco, mas por dentro é sepultura morta. Não. Ele está enchendo maltrapilhos, maltrapilhas. Pessoas que se calhar não têm um calçado em condições, não têm uma roupa nova, mas têm um coração novo, um espírito ansiando por sua glória. Voltemos aos dias de fogo. Voltemos aos dias de intensidade na oração. Ei, Senhor, eis-me aqui, unja-me a mim, eis-me aqui, encha-me a mim. Aqueles que não falam, comecem a falar hoje. Aqueles que falam, falem com mais intensidade. Aqueles que deixaram de falar, volte a falar com mais glória. Estamos a voltar aos dias das orações longas, os dias de intensidade. O horário do almoço no serviço será para te separares para falar com Deus, por ti, pelos teus, pela igreja. Deus está levantando um intercessor, uma intercessora de fogo, um homem e uma mulher de oração, que ama a santidade, odeia o pecado. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, eu tenho. Sempre amém.
Jesus.